Hoje a gente vai falar sobre como superar os traumas do passado e evitar traumas futuros. Porque desde a nossa infância, muitas vezes, a maioria de nós, né, passamos por traumas já desde a infância, pré-adolescência, e ficam os traumas, ficam as dores que muitas vezes a gente passa aí anos da nossa vida, que foi como comigo, e eu creio que com muitos de vocês, que é só quando a gente descobre que está no relacionamento abusivo, que a gente para e pensa, olha, eu tive trauma já desde a minha infância, por isso que aconteceu isso, agora tudo faz sentido. E como evitar os traumas futuros, né? Porque você se fortalecendo, trabalhando em tudo que a gente precisa trabalhar de uma vez que tenha consciência de que existe esse mal disfarçado de bem, tudo fica mais fácil, de certa forma, para que a gente possa, então, tratar e curar tudo isso. Aqui, eu vou contar para vocês uma pregação, que eu não sei se vocês já conhecem, que a Joyce Meyer, ela estava um dia fazendo uma pregação numa igreja e veio uma moça e começou a contar para ela que ela tinha muitas dores, que ela se sentia como assim, nessa imagem aqui, como se ela estivesse carregando um caminhão nas costas dela, de tanta coisa que ela já tinha sofrido, tantas pessoas que já machucaram ela, tantas dores, tanta traição, tanto sofrimento, que ela sentia esse peso como se ela não conseguisse nem andar direito por conta de tudo isso que aconteceu. Então, aqui a gente vai falar o que fazer com o que fizeram com você. O que fazer com toda essa dor? A pessoa foi lá, te humilhou, a pessoa te enganou, a pessoa roubou, a pessoa manipulou, a pessoa traiu. E agora? Tudo isso foi jogado em cima da gente, né? E então a Joyce Meyer, com todo cuidado para não ser mais uma, colocando mais uma dor, um trauma, um peso nela, falou: eu te entendo, porque eu também já me senti assim, carregando um ônibus nas minhas costas. Um ônibus não, um caminhão. Mas hoje eu estou dirigindo esse caminhão. Então, o que fazer com o que fizeram com a gente? Tomar o controle. Agora a gente tem a consciência. A Silvana falou na última live sobre isso, que agora ela é a atora da história dela e não é mais a vítima. Porque fomos vítimas, sim, de uma pessoa que estava ali sabendo o que estava fazendo e de má fé. Mas no momento que Deus nos revela, Ele nos liberta disso. Agora a gente tem esse poder e temos o poder dele que age através de nós para nos curar, no sentido de buscar e, ok, eu posso fazer isso, eu tenho o que eu preciso para superar isso, então eu não vou mais permitir. Fizeram isso comigo, fizeram, ok, mas eu é que vou decidir se eu vou continuar lá, debaixo desse ônibus, né, sentindo esse caminhão nas suas costas, ou se eu vou dirigir isso aí, agora Deus no controle, e eu vou para onde Deus me levar, e é o melhor, e eu vou fazer o que é o melhor, e pronto, não se entregar, porque muitas vezes eu falo isso por experiência própria, por mim, eu fiquei anos nessa dor, e só eu fazia terapia, gente, eu gastei dinheiro que vocês não acreditam até hoje, mas eu amo. Mas eu só falava do que os narcisistas tinham feito comigo. E, lógico, é um processo. Precisa mesmo pôr tudo para fora, né? E olha que interessante, daqui a pouco a gente já vai chegar na parte da raiva, que é o mais importante. Na verdade, já vamos começar agora. Eu trouxe aqui essa passagem da Bíblia, em Efésios 4, 26, 27, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Olha só como é importante a gente ter o conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta, entender o que Deus está falando para a gente e pôr isso em prática. O que acontece? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Por quê? Ficar irado, ok, Deus fala, você pode ter raiva. Ele deu esse sentimento para a gente, é algo que vai nos ajudar a, muitas vezes, tomar atitudes, agir a nosso favor para sair de um relacionamento que está ali te prejudicando, muitas vezes você correndo o risco de vida. Mas ele diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque uma vez que a gente revida o que fizeram com a gente na mesma moeda, agora a gente também está pecando e a gente está dando espaço para o diabo. Porque é disso que ele se alimenta. E hoje,
o que eu estou trazendo aqui é uma das coisas mais importantes que Deus trouxe para minha vida, que além do perdão, que foi uma das coisas mais difíceis para mim, que a gente vai trabalhar também isso aqui na jornada, é o domínio próprio. É muito difícil, mas é possível, e é fruto do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se vocês conhecem essa história, o que foi que aconteceu, mas eu trouxe aqui para realmente demonstrar o extremo, né? O que é a pessoa conseguir ter esse domínio próprio e a pessoa que ainda não conseguiu. E eu falo isso, gente, que foi uma das coisas mais difíceis, como eu falei para vocês aqui no começo, de eu conseguir. Há pouco tempo Deus me deu essa libertação, né? E é um caminhar, não é da noite pro dia. Eu consegui, eu entendi, clicou, fez sentido, mas aí vem os testes. Vem pessoas fazendo coisa, até você estar realmente naquele domínio próprio, onde nada mais te afeta lá dentro, te contamina. Pode até mexer no teu externo, mas lá dentro, na tua alma, não toca, não. Esse é o ponto. E uma vez que você consegue isso, gente, nenhum narcisista, nenhuma narcisista consegue te derrubar, consegue te balançar. Não tem como. E a gente vai chegar lá. Eu trouxe aqui o princípio 1090 de Stephen Covey, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, onde ele diz que 10% das nossas vidas está relacionada ao que acontece com a gente. Por quê? 10% das coisas que nos acontecem são coisas que nós não temos controle, são circunstâncias que a vida traz, mas os outros 90% são relacionados com a forma que reagimos àquilo. E quando a gente fala sobre domínio próprio, o que a gente aprende? A nossa carne, que a gente falou muito sobre isso aqui nos testemunhos, inclusive, é fazer a nossa vontade. E, normalmente, quando vem a raiva, a gente sente aquilo e a gente quer pagar, né, na mesma moeda, fazer a pessoa sentir o mesmo que ela fez pra gente. E é muito difícil controlar isso. Porque a justiça de Deus, a gente tem alegria na justiça, né? Só que a nossa justiça não é aquela que vem de Deus, a não ser que a gente consiga, então, ter esse domínio próprio e agir do Espírito de Deus que existe em nós, e não da nossa vontade, das emoções, né? Da raiva, através da raiva. Então, a intenção é buscar agir e não reagir. Então, você agir, ok, eu estou no relacionamento abusivo, a pessoa está fazendo isso, eu vou agir, eu vou fazer o que for o melhor para mim, para eu sair o mais rápido possível disso, para eu poder me manter aqui bem, para que nada me afete e piore ainda mais a minha situação, mas eu não vou reagir ao que essa pessoa fez e me tornar uma pessoa como essa pessoa. Dar ali o que fala na palavra de Deus, em Efésios, dá espaço para o diabo. Você está com essa raiva, ok, Deus, essa raiva está aqui em mim, me ajuda, eu te entrego isso, não faz parte de mim, me ajuda, Senhor, eu não quero ter isso dentro de mim. E pronto, você fica de novo agindo através do Espírito de Deus. Vou mostrar o vídeo para vocês, para quem não assistiu, mas o que acontece? O Will Smith, que é um ator no Oscar desse ano, esse apresentador, ele é um comediante. E ele fez uma brincadeira, uma piada, onde envolveu a esposa do Will Smith, que ela tem um problema de saúde, ela é careca, mas, pelo que parece, ele não sabia da condição de saúde da esposa do Will. E ele faz essa brincadeira ali na hora, e o Will, então, no fervor da emoção, na raiva, ele se descontrola. Então, o que acontece nessa situação, gente do céu? Lógico, ele ficou sentido pela mulher dele, e é o que normalmente nós sentiríamos ali também. Tá fazendo uma piada ali em relação à minha esposa, né, no caso ali, com ele, e ele tomou as dores e foi lá no fervor, na raiva, e imagina, no Oscar, diante de todos ali, depois ele ainda falou, aí ele já estava dominado, né, com a raiva. E é muito difícil, eu confesso, porque eu já quantas vezes em relacionamentos com essas pessoas e vinha e falava uma coisa, eu cheguei a um ponto que eu estava tão reativa que eu já achava que eu que era narcisista. Na terapia eu falava, às vezes eu acho que eu que sou abusiva, não é possível. Aí, gente, é tão libertador quando você consegue, só com Deus, porque é fruto do Espírito, tá? Só com Deus, não tem outro jeito não, e é pedindo para Ele, foi assim comigo.
E aí você, então, não revida, você consegue ficar de fora e ver o que a pessoa está fazendo e não deixar aquilo te contaminar. Gente, é uma sensação tão poderosa, é tão bom, é tão... Não tenho, só quem consegue hoje sabe o que é. Lógico que eu tive recaídas, até hoje tenho, mas aí você já, ok, não, não, não. Peraí, você dá um passo, dois para frente e um para trás no começo, mas aí tem uma hora que é um hábito e vira aquilo, e você não faz mais, porque aí é esse o ponto, você está tão equilibrada, emocionalmente equilibrada, ao ponto da pessoa não conseguir te atingir. É o que eu trago aqui nesse outro exemplo, que é outro extremo, que é uma história, não sei se também vocês já escutaram, de um mestre, onde ele era, né, fazia meditações, e tinha todos os discípulos dele ali com ele, e veio um homem e falou, quero ver se esse homem é tão, assim, mesmo equilibrado, emocionalmente e todo espiritualizado, chegou bem perto dele, deu um cuspe no rosto dele, e os discípulos, na hora, falaram, que é isso? Que absurdo! Eles já tomaram as dores e queriam ir lá fazer algo com esse homem. E ele disse, não, 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 não precisa, porque ele conseguiu me afetar aqui, ó, na parte de fora, no superficial, mas na minha alma ele não tocou. Mesmo nesse momento que você ali consegue controlar, eu tô falando de nós agora, né? E você tem esse domínio próprio, muitas vezes, antes de você controlar isso, você sente a raiva. É normal. Só que aí você controla. Então, no momento ali, como o exemplo do Will Smith, eu acho que ele tem todo o direito de sentir a raiva que ele sentiu. Mas foi o melhor ele ir lá e fazer o que ele fez? Mostra ali que ele não teve o domínio próprio. Por mais que ele tivesse motivos, por mais que tenha sido algo injusto, teriam outras coisas que ele poderia fazer, mas usando de discernimento, prudência, sabedoria. É muito difícil, mas é possível. No caso do mestre, então, ele diz, olha que interessante essa parte, ele fala assim, ele levanta e vai lá e fala com esse homem que cuspiu no rosto dele, obrigada, porque através do que você fez comigo, eu pude ver a raiva que existia dentro de mim. E, gente, isso é uma coisa que aconteceu comigo também, eu não sei se vocês vão se identificar. Todos nós temos traumas, muitos da infância, e vamos acumulando o sentimento, muitas vezes lá dentro, porque fomos condicionados a não ter o direito e ser algo ruim, demonstrar raiva, sentir raiva. Então, a gente deixa aquilo preso lá dentro, acumula. Comigo foi assim, quando eu descobri sobre o transtorno de personalidade, toda essa raiva que já tinha dentro de mim, de coisas que eu não tinha resolvido, não que fosse coisas culpa minha, mas eu joguei tudo em cima dos narcisistas. Porque ali, então, eu tinha razão, eu não estava sendo injusta, eu me senti à vontade e é justo, porque essa pessoa agiu de má fé. Foi erro. Eu não fiz isso com a pessoa fez comigo. Então, embora tenha, assim, um motivo, eu consegui enxergar como nessa situação aqui, o exemplo que ele dá, raivas que já existem dentro de nós, que nós temos que curar também. Porque não é nada sobre eles, no fim, é tudo sobre nós. É o nosso resgate, é o nosso evoluir, é o nosso aprender, crescer. Então, assim, você viver o propósito que Deus tem para sua vida e ser verdadeiramente feliz, por completo. Não tem como você escrever uma nova história e viver essa nova história e conquistar vitórias na sua vida sem você conseguir dominar isso, ter o domínio próprio, porque qualquer momento que alguém chegar e fizer algo para você ou falar algo contra você, aquilo vai te abalar e vai te tirar do foco, vai te tirar da tua energia que é boa. E eu cheguei e pensei, gente, quando essa pessoa no meu relacionamento que fazia as coisas para mim, eu já reagia de uma vez, eu acho, gente, eu que sou abusiva aqui, porque eu estava sendo, é o abuso reativo, isso é muito comum de acontecer, mas não é o caminho, né? E eu fui buscando, Deus me ajuda, porque eu só estou piorando. Você pagar o mal com o mal, você só aumenta o problema. Por exemplo, Jesus, ele diz, quando alguém bater de um lado da sua face, dê o outro lado. Não é você, ok, você me bateu, você está me abusando? Bate mais, eu vou ficar aqui, eu aceito os abusos. Não é isso que ele ensina.
é dar o outro lado da face, é o outro lado da moeda, é você não pagar o mal com o mal, é você não ir se vingar por causa daquilo que a pessoa fez com você. É você ficar na sua paz, você saber que tem um Deus que te ama, que é criador e que ele faz a justiça. Deus é amor, mas ele é justo e ele protege seus filhos amados. Eu digo que a primeira e maior justiça de Deus é quando ele nos revela, porque é uma libertação. Sem a revelação de Deus, não teria como a gente saber. No meu caso, eu era tão ingênua, que nem que eu estudasse psicologia e eu entendesse que existia esse transtorno e como eles agiam, eu não ia dar o clique. Foi a revelação de Deus, a revelação é algo que você jamais saberia por teu próprio conhecimento. É algo que ele só entrega para nós, por isso, gente, que é muito importante também, eu vejo que todos nós, quando saímos, logo no começo, principalmente, queremos contar para todo mundo, ajudar outras pessoas. Gente, até hoje eu sinto isso, porque é da nossa natureza ajudar, querer salvar. Não adianta. Na segunda-feira, uma pessoa deu um testemunho aqui falando, né, que tentou ajudar, foi a Sheila, principalmente, que falou isso. E não adianta, a pessoa não, muitas vezes ela não está preparada a receber isso, porque é difícil. Nós que estamos aqui temos que dar ser muito gratos a Deus por isso, porque não é qualquer um que consegue digerir isso. Então, somos escolhidos sim, e Deus nos trouxe até aqui, porque Ele tem um propósito muito maior. Continuando aqui, na apresentação, eu falo um pouquinho também para que a gente veja, diante de todos os testemunhos, os efeitos e sinais, né, dos traumas, sintomas e sequelas que acabam trazendo para nossas vidas. Sentimentos de culpa, a raiva que falamos aqui, desconfiança, começamos a achar que todo mundo é narcisista, que ninguém mais podemos confiar, isso é muito comum, são sequelas desses traumas, falta de energia, porque eles sugam tudo, ansiedade, depressão, baixa autoestima, pensamentos negativos pela influência no convívio com essas pessoas, a gente começa a achar que tudo é horrível, por isso que entra a depressão, o desânimo, falta de confiança em nós mesmos, por conta de todo esse gaslighting, tratamentos de silêncio, tudo isso tem um propósito maior, trazer medo, intimidar todos nós, vícios muitas vezes, porque nós, né, no relacionamento abusivo, sem nem saber, já estamos afetados, e aí buscamos o alívio, como foi hoje também dado testemunho, falando nesse sentido de buscar suprir nossas carências, dores que nós temos, até a gente saber realmente de onde vem e que elas existem, até vir a consciência, a gente tenta aliviar tudo isso, e por conta desses tentar aliviar, que eu trouxe e abri portas para muitas dessas pessoas com esse transtorno entrar na minha vida, porque eu achava que eram pessoas que Deus tinha enviado no meu caminho para me ajudar, mas não. Cansaço, falta de concentração, dificuldade em tomar decisões, sim, porque você foi tão gaslighting a acreditar que você não é bom o suficiente, boa o suficiente, que você é uma pessoa ruim, que você não sabe o que é o melhor, que você começa a duvidar da sua própria escolha. Você não acredita mais e tem que ter a aprovação dos outros e ter a confirmação dos outros para ter certeza que aquilo é o melhor, que você não está errando, que você para evitar dores maiores, culpas que eles colocam em cima das vítimas. E sentimento de impotência. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente tentando fazer o melhor, eles manipulam, a gente está lá dando todo o nosso tempo atenção para tentar salvar a vida deles, sendo que não é nada disso que eles querem, é só ganhar tempo para tentar destruir a nossa vida. E aí, quando você sai do relacionamento, eles vão para outra pessoa, faz tudo o que falou e prometeu que ia fazer com você, e você se sente incapaz, impotente, e essa é a verdadeira intenção deles, é com esse propósito mesmo que eles fazem tudo isso, para que você tenha esse sentimento que pertence a eles. Então, não carregue esse peso que não te pertence. Falha de memória também é uma das sequelas em relação a isso, porque toda essa confusão, nós nos questionamos sim, porque não somos perfeitos e podemos errar, podemos esquecer coisas, por isso que a gente acaba pensando, será que foi isso mesmo que a pessoa falou e eu achei que não foi isso e foi? Não, gente, quando é um padrão de comportamento que eles se repetem, não muda, é um conjunto de coisas que somatiza tudo isso, e aí eu falo, você não precisa ter um psicólogo, uma psiquiatra, um terapeuta para te falar se realmente é ou não.
Você tem conhecimento, se não tem, busque ao ponto de Deus estar ali, você orando e pedindo, e Deus sempre dá a confirmação. Ele sempre dá. Se você buscar e pedir, ele dá. E aqui, para finalizar, eu vou falar sobre o processo, né, de como superar. Os passos são 7 que eu encontrei no meu caminho de recuperação. A fé, esperança que a gente tem que ter, terapia, para mim, até hoje eu faço e realmente me ajudou, mas como eu falei, tô lá, se tá me ajudando, se tá fazendo eu ficar pior do que eu tava, eu não desisto, eu vou para outra, mas eu continuo buscando, porque Deus traz as pessoas, até mesmo esses que vieram na minha vida como terapeuta, que não eram pessoas do bem, até com eles a gente aprende. E eu estou compartilhando aqui, que eu tenho certeza que talvez um de vocês estejam aqui e estão sentindo algo que está piorando na sua vida, você está achando, será que é você? Ah, não, a pessoa está ali, será que... Não, sinta e pede confirmação de Deus e faz o que é o melhor para você, tá bom? Não se sinta mal, faz o que é melhor para você. Conhecimento. Importante a gente ter conhecimento de como essas pessoas funcionam, entender tudo isso, porque isso também nos liberta. Autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Muito importante. Amor próprio, gente. A gente sabe, né, que amor próprio é tudo também que vem daquilo que Deus nos ensinou, que eu vou falar mais profundamente agora. Domínio próprio, que a gente mais falou aqui hoje. E, então, depois de todo esse processo, você está preparado, preparada a recomeçar uma nova história em sua vida. Vamos falar, então, da fé. Fé em Deus, fé no seu Criador, saber que Ele está no controle de tudo. O melhor está por vir, tenha sempre esperança e acredite. Sim, essas dores vieram, ok, mas agora o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Agora você buscou a Deus, Ele te revelou, Ele te libertou, agora Ele está no comando e é Ele que manda. Então não tem o que temer, creia, dê o primeiro passo de fé e Deus vai pôr o chão para você. Então, nunca deixe de acreditar. Eu vejo que isso acontece quando os relacionamentos são tão intensos, tanta dor que a pessoa sente, tanto tempo convivendo com esses seres, a pessoa chega num ponto que ela fala, não, não deve ter um Deus, porque como pode permitir que eu passe por tudo isso e eu não consigo ver? Por que demorou tanto? Por que está demorando tanto? Não tem demora, tem um propósito maior de Deus para todos aqueles que amam a Ele. Ok? Então nunca perca a sua esperança, nunca deixe de acreditar. Veja Abraão, que Deus falou para ele levar o filho dele como sacrifício, e ele creu, ele deu o primeiro passo de fé, e ele chegou lá e Deus trouxe a providência. Deus muitas vezes nos permite passar por provações, para ver de verdade se a gente vai continuar amando a Ele, crendo nele, seguindo a Ele, diante de todas as dores e circunstâncias, não abandoná-lo, não deixar de seguir esse caminho da luz e se permitir ser controlado pelo diabo. Dependência no Criador, isso vai te trazer cura e libertação. Vencer medos, porque a nossa fé, quando está acima dos medos, os medos ficam assim, ó, desse tamaninho. Deus é mais. Terapia, expressar seus sentimentos. Terapia ajuda a gente a colocar para fora, a ser validado, validada. Alguém que realmente entenda e te dê esse suporte emocional. Eu, quando saía de uma boa terapia, eu saía, era um peso que saía de cima de mim, um alívio, eu entendia, nossa, então aquilo não foi culpa minha, eu achava que tinha sido, que alívio isso, que peso é esse que saiu de mim, graças a Deus por isso. Pessoas que Deus usa em nossas vidas para nos ajudar, abençoar, que já passaram por isso e agora estão ali podendo te dar esse apoio. Entender sobre o seu passado, sim, porque na terapia nós vamos buscar, na psicanálise, vamos buscar lá os traumas da infância, como foi a tua origem, como foi tua criação, as maiores dores que você já teve, que também serão usadas para que você possa descobrir o propósito que Deus tem para você, também está relacionado às suas maiores dores. Isso é o mais lindo do agir de Deus em nossas vidas. Terapia também alivia essas tensões, como acabei de falar, tirando pesos da gente que não nos pertence, trazendo clareza, nos fortalecendo, porque você começa a entender coisas que antes você não entendia, com a ajuda desse profissional capacitado. Conhecimento, sim, conhecimento, porque isso vai te ajudar a ficar firme. Por isso que uma das coisas que mais me moveu a vir aqui abrir o canal no YouTube para falar sobre esse transtorno é exatamente isso.
uma vez que você sabe com quem você está lidando, principalmente no mundo espiritual, que são pessoas que vêm realmente para sugar tua luz, teu brilho, para tirar tua alegria de viver, porque eles já não têm mais alegria em viver. A pessoa vai tentar voltar, por mais que você ainda tenha essa abstinência, você vai falar, peraí, deixa eu usar o meu racional. Com essas pessoas você não pode usar nada de emoção, porque é onde eles pegam a gente, na compaixão, na dó, em tentar salvá-los, no amor. Eles sabem que a gente sente isso, mas eles não estão ali gratos por isso. Ah, ela ou ele estão me dando uma segunda chance, eu vou ser grato, agora eu vou fazer o meu melhor. Não, é só para te sugar de volta, para tentar destruir por completo o que ele não conseguiu ou ela não conseguiu da primeira vez. O inimigo, quando ele volta 7 vezes pior. Então, não abra as portas, feche todas as brechas, buscando em Deus suprir tudo que você ainda não supriu, porque essas pessoas trazem coisas lindas e maravilhosas, tudo ilusão, e só traz destruição. Cura e libertação só através do nosso Criador. Tomar a decisão certa, isso vai te ajudar a ter conhecimento, exatamente por conta disso que eu acabei de falar. Vai te libertar, sim, porque agora você sabe com quem você está lidando, você vai tomar a decisão certa, ajuda a ser mais racional. Ok, eu sei que essa pessoa está agindo assim, está falando isso, está chorando? Não, mas não é isso. Eu não vou deixar minha emoção tomar conta aqui e vou aqui voltar para essa pessoa. Não, eu sei que é assim que funciona, parece real, parece, mas não é isso. Eu sei, eu já tive comprovação disso, eu já estudei sobre isso, eu já tive experiências no passado, e é uma coisa que só se repete, não muda, não existe mudança no comportamento. Então, melhorou? Fico feliz por você, siga o seu caminho, porque eu estou seguindo o meu. Tudo certo, mas não abra as portas. Autoconhecimento também é uma das maiores e mais importantes coisas que nós devemos passar nesse processo para poder, então, saber quem você é. Tua identidade. Quando você sabe quem você é, ninguém mais vai te abalar, pode vir falar o que for. Você não é bom o suficiente. Eu sei que eu sou. O meu criador, que é meu pai, já me aprovou. Então, qualquer um que fale diferente, não me importa. Eu sei quem eu sou. Aumentar a autoconfiança, você tendo essa autoconfiança, sabendo quem você é, exatamente isso que eu falei, pode vir quem for, tentar te derrubar, não vai conseguir. Não vai conseguir. Saber que você é capaz, que você pode, que você tem dons, talentos, qualidades, sim. Olhar para isso, valorizar essas qualidades que você tem, e não os seus defeitos. Os defeitos, que são essas vulnerabilidades, que eu digo que são áreas que nós temos que precisamos dar um pouquinho mais de atenção, é o que a gente vai usar para transformar essa vulnerabilidade em algo que vai ser uma fortaleza, transformar aquilo que antes te prejudicava, agora você tem prudência, agora, antes você confiava nas pessoas, trazia para dentro da sua casa, para a sua vida, só de ver, ouvir o que a pessoa falava, como ela fazia te sentir, fazia você se sentir com você mesmo, agora não. Agora você fala, peraí, eu vou observar as atitudes, porque falar qualquer um pode falar, mas o que a pessoa é de verdade, ela não consegue fingir muito tempo, porque não é a natureza dela ou dele. Então, eu vou ter discernimento, prudência, e eu vou usar essas vulnerabilidades agora a meu favor. Isso vai te ajudar também a melhorar os relacionamentos, porque quando a gente se relaciona com pessoas assim, perdemos a confiança, achamos que todos são abusadores, por medo de sofrer novamente. Uma vez que você se conhece, quanto mais você se conhece e sabe quem você é, mais fácil fica de você ver quem o outro é também. E agora o amor próprio, gente. Eu peço aqui para todos vocês, que vocês se abracem agora nesse momento. Dá um apertão assim, ó. Se abracem. Você é especial. Você tem valor. Você importa. Você é suficiente. Se cuide. Coloque-se em primeiro lugar, não tem nada de errado nisso. Fomos condicionados a acreditar que se você coloca o outro antes de você, isso é amor incondicional. E que colocar você antes do outro é ser egoísta. Isso é uma grande mentira, que o inimigo já coloca ali na nossa mente para que a gente passe uma vida esquecendo de nós, para eles poderem usar a gente como fantoche para satisfazer as vontades deles. Priorizar os seus sentimentos, validar seus sentimentos, eles importam. Se você está sentindo algo, você precisa de algo, priorize isso. O seu bem-estar,
Se você diz um não, colocar limite, por quê? Porque você está se amando, porque você sabe que falar o sim ali pode ser algo que vai te fazer mal. Então, você não vai passar por cima do seu bem-estar para ver o outro feliz e você não está feliz, para aquilo te prejudicar. Não tem nada de errado nisso. Isso é amor próprio, não é egoísmo. Respeitar seus limites, se posicionar, é até aqui, é onde eu vou, então não vou deixar que ninguém ultrapasse isso. Falar não é algo libertador e a gente tem que aprender. Se valorizar, que faz parte de tudo que eu estou falando, se dar o valor, se aceitar como você é. Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando melhorar a cada dia. É isso que Deus olha as intenções dos nossos corações. Então, aceite-se, ame-se, perdoe-se. E uma coisa que eu sempre digo nos meus vídeos, e eu quero deixar aqui também para vocês. Muitas pessoas falam, eu fui burra, eu fui burra. Como que eu deixei? Como que eu aceitei? As pessoas me avisaram. Gente, não se culpe por isso. Você foi manipulada, manipulada, enganada, enganada por pessoas que trabalham para isso, que manipulam. A essência deles é essa, para te enganar. Então, você foi enganado, você foi enganada sim, ao ponto de mesmo as pessoas tentando te alertar, você não conseguia enxergar. Então, perdoe-se no sentido de, não foi sua culpa. Uma coisa que, graças a Deus, comigo nunca eu senti isso, gente. E eu fico feliz quando as pessoas também falam, também nunca me senti assim, porque eu sempre soube que essas pessoas fizeram isso com intenção de fazer, me enganaram. Ok, agora o que fazer com o que fizeram com você? Agora sim. Agora você sabe, agora você tem conhecimento. Agora, se você permitir, aí é sua responsabilidade. Ok? Aí você já está consciente disso, isso faz toda a diferença. Domínio próprio, que foi o que falamos aqui hoje, na live inteira, que é uma das coisas mais fundamentais, o poder de se controlar. Você está no comando, nada que vier de fora vai te abalar, vai mudar teu estado emocional, porque o narcisista, eles vivem das nossas emoções. Isso é energia, é suprimento para eles. Então, se você está feliz, isso incomoda demais. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão manipular toda a situação, vão mudar o teu estado emocional. Olha só, você chegou feliz. Aí ele vai e faz algo para te causar dor, para você agora tá chorando. E eles conseguem enquanto você não tem esse domínio próprio. Eles vão apertar botões, todos que eles sabem que são vulnerabilidades, são dores, traumas que você tem, que muitas vezes nem você sabe que tem, e eles sabem. Por isso que muitas vezes no relacionamento com essas pessoas, a gente chora e nem entende por que que a gente tá chorando. Mas eles sabem muito bem. Então, não permita isso. Isso vai te prevenir de futuros traumas. O domínio próprio vai te salvar de ter outros relacionamentos abusivos, porque eles não vão conseguir te afetar. Vai te trazer equilíbrio. Então, eles vêm e o prazer deles, a base deles é controle. A base do narcisista é controle. Eles precisam ter controle de tudo, principalmente do que você pensa, do que você faz. Tudo eles têm que ter o controle. Então, quando eles percebem que conseguiram tirar você desse estado emocional para ir nesse, gente, imagina o poder que eles sentem. Eu sou tão bom e boa que, olha, eu consegui, eu tive o poder de tirar a pessoa daqui e colocar ela aqui. Olha o quão poderoso é você ter esse autocontrole, esse domínio próprio. Eu trouxe essa live hoje aqui só sobre esse tema, focando, porque, gente, busca isso, porque isso vai te libertar. Você não vai acreditar de tão poderoso que é isso. Você vai ter controle das suas emoções. A pessoa vai vir lá, vai te atormentar, você vai reconhecer que a pessoa está tentando fazer isso. Você vai ficar ali na tua paz. Deus me ajuda, Senhor. Sozinho eu não consigo, mas com a força do teu espírito, eu sou mais forte do que esse que está aí tentando me derrubar. E fica na sua paz. Estabilidade. E no fim eu deixo aqui Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha como é poderoso, gente. E por fim, depois que todo esse processo acontece, que é o que eu estou trazendo aqui na jornada, junto com vocês, você recomeça uma nova história em sua vida. Você vai viver uma nova história. Vai viver o propósito de Deus.
viver uma vida livre de traumas, se dar uma nova chance, acreditar no melhor,